Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 13, parte 3. Isso não o ajuda a tomar as próprias decisões. O jovem não precisa de ordens, precisa de orientação. Outra maneira de dar orientação é compartilhar ideias sempre como possibilidades. Dizer, uma possibilidade seria. Coopera muito mais do que o que eu acho que você deveria fazer é. Lembre-se de que, apesar da falha moral, o jovem continuará a desenvolver independência e identidade própria. Os pais não devem se esquecer de tentar ajudá-lo a aprender com os erros durante a adolescência. Você pode ver as possibilidades que o adolescente não vê. Ele poderá aprender com as suas perspectivas e mostrar-lhe as opções e não só o dever. Se essa estratégia parece difícil para você, talvez uma boa solução seja escrever as ideias como as expressaria. Então volte e modifique-as para que soem como possibilidades ao invés de ordens. Por exemplo, uma das ideias originais de Daniel era: acho que você deveria sair da escola por esse semestre e arrumar um emprego para poder economizar dinheiro suficiente a fim de ajudar nas despesas que terá com o nascimento da criança. Você também precisará de aconselhamento. Podemos ajudá-lo nisso. Então, no outro semestre, poderá voltar à escola. Talvez sua namorada decida dar a criança a alguém que queira adotá-la. Então, as despesas cessarão. Daniel continuou pensando no que diria ao filho. Normalmente, é dessa maneira que teria expressado os sentimentos, sendo direto e dizendo ao filho o que deveria fazer. Dessa forma, assumiria muitas responsabilidades. Mas, se usasse essas mesmas ideias e as expressasse como possibilidades em vez de deveres, iria criar um clima muito mais amigável. Daniel poderia dizer: uma possibilidade seria sair da escola por um semestre e arranjar um emprego para pagar as despesas do bebê. Você também pode necessitar de aconselhamento profissional. Se quiser, sua mãe e eu podemos pagar isso para você. No semestre seguinte, depois que o bebê tiver nascido, você pode ver a mãe e permitir que a criança seja adotada. Isso pode criar uma situação totalmente diferente. Claro que existem outras possibilidades. Pense nisso. Se quiser, podemos conversar a respeito mais tarde. Caso consideremos apenas as palavras, a mudança nessas duas apresentações é muito pouca. Mas, em termos de enfatizar o crescimento pessoal e a responsabilidade, a última está anos-luz à frente da primeira. O filho de Daniel será provavelmente mais influenciado caso o pai escolha a segunda opção. Orientação, mesmo que seja muito mais difícil do que simples ordens, é, de longe, o meio mais eficiente de ajudar o adolescente a aprender como tomar decisões responsáveis. Se depois de toda a conversa você constatar que a decisão do jovem irá piorar a situação ao invés de melhorar, você poderá continuar orientando-o com conselhos em vez de lhe dar ordens. A questão é reconhecer a autonomia dele como pessoa e esperar que por fim tome as próprias decisões. Nessa situação, um pai pode dizer: Brad, quero que essa decisão seja sua, porque você é quem terá que viver com as consequências dela. Mas quero dividir com você meu temor se tomar essa decisão. Você compartilha com ele os temores e diz: essas são as coisas que me fazem sentir que talvez seja melhor tomar uma decisão diferente. Depois que você compartilha as próprias ideias, você não tirou dos ombros dele a responsabilidade de tomar as decisões e nem impôs o que você quer, mas deu-lhe o benefício de ouvir os próprios pensamentos e sentimentos, colocados de uma maneira que ele aceitará melhor. Se no final o adolescente escolher a decisão que você acredita que seja a pior, então deixe que sofra as consequências naturais dela. Se essas consequências forem negativas e ele errar novamente, repita o processo que discutimos anteriormente, lembrando-se de que não pode controlar a vida do filho. Ser um pai responsável é ajudá-lo a aprender com os próprios erros. Erros de adolescentes com drogas e álcool. Já que o uso das drogas e do álcool é um problema tão grande na nossa sociedade, sinto-me compelido a dizer uma palavra aos pais sobre como ajudar os adolescentes que caem nessa armadilha. Mas primeiro falemos sobre a prevenção.
A melhor coisa que os pais podem fazer é auxiliar os filhos no início da puberdade e alertá-los a respeito do tabaco, do álcool e das drogas, aplicando os princípios que discutimos nesse capítulo e no capítulo 12, sobre como deixar o adolescente experimentar as consequências das suas escolhas. Em um fórum familiar, Jack e Sarah explicaram ao filho de 13 anos que agora que era um adolescente, podia ser pressionado pelos amigos a fumar, beber e usar drogas. Aspas. Já que agora é um adolescente, acreditamos que tem a idade suficiente para ser um cidadão informado sobre esses assuntos. Por isso, uma das coisas que podemos fazer como família é levá-lo para assistir a aulas informais no hospital local sobre os efeitos do fumo. Jack acrescentou ainda, aspas, queremos que você saiba dos fatos antes que os amigos tentem pressioná-lo para que fume. A maioria dos adolescentes responderá positivamente a essa oportunidade e depois de ter visto fotos de pulmões doentes, optarão por não fumar. Como um pai sábio, você pode fazer algo similar com o álcool e as drogas, seja assistindo a palestras disponíveis na comunidade, seja se informando e discutindo os efeitos prejudiciais do álcool e das drogas que leu nos livros e folhetos. Informar o adolescente é uma maneira de levá-lo a tomar decisões inteligentes antes que se sinta pressionado pelos amigos. Depois, você pode periodicamente recortar artigos do jornal sobre jovens que foram mortos por motoristas bêbados. Talvez queira levá-lo para visitar um centro de recuperação da cidade e fazer sentar-se à mesa e participar de uma refeição, ou assistir a um culto com aqueles homens ou mulheres cuja vida foi destruída pelo álcool e pelas drogas. Ao agir dessa maneira, dará ao adolescente uma perspectiva do uso de drogas e do álcool que nunca vira na televisão. Você pode ainda falar sobre formas como as companhias procuram iludir as pessoas, mostrando a ingestão de bebidas e o uso de drogas como algo positivo. Se o adolescente perceber que essas companhias procuram enganar a ele e a outros jovens, é provável que aprenda a se defender das propagandas de TV e da pressão dos amigos. Essa estratégia é, na minha opinião, uma das melhores coisas que podem ser feitas para o bem dos filhos. Entretanto, se você não realizou esse fórum familiar quando seus filhos tinham 13 anos e descobriu mais tarde que estão fumando cigarros em vez de ignorar e esperando que parem, ou procurar possíveis carteiras de cigarro nos pertences deles para jogar fora, é muito melhor confrontá-los com sabedoria, dizendo: acho que você sabe que minha vontade sincera é de que não fume. Tenho motivos para isso. O cigarro é tremendamente prejudicial à saúde. Mas sei que não posso tomar essa decisão por você. Posso impedir que fume aqui em casa, mas não conseguiria controlar seu comportamento quando está na rua. Se você decidir continuar fumando, gostaria que me avisasse sobre sua decisão. Estou pensando em levá-lo para participar de palestras em um hospital local, onde poderá aprender o que acontece com pessoas que fumam. Sei que não posso obrigá-lo a assistir a essas aulas, mas como o amo muito e me importo com você, farei questão que assista a elas. Caso o adolescente concorde, poderá então tomar uma decisão após se inteirar dos fatos. A maioria dos jovens optará por não fumar quando conhece a verdade. Se ele se recusar a assistir a essas aulas, os pais poderão fazer duas coisas. Primeiro, podem evitar que fume dentro de casa. Sinta-se livre para mencionar os perigos que isso significa para os outros membros da família. Segundo, enquanto o adolescente não assistir a essas aulas, o pai pode cortar-lhe a mesada e vários privilégios. Note bem, você não está obrigando a fazer nada, apenas está demonstrando que liberdade e responsabilidade sempre andam juntas. Ele só terá a liberdade de receber a mesada quando exercer a responsabilidade de assistir a essas aulas. Talvez a substância em questão não seja o fumo, e sim o álcool ou as drogas. O abuso de álcool e drogas não só prejudica, mas também pode destruir a vida do usuário. Tanto um quanto o outro arruinarão a vida daqueles que convivem com os dependentes dessas substâncias. Se o adolescente é viciado, você precisa de ajuda profissional. Aconselho você a fazer duas coisas. Primeiro, descubra as sedes do Al-Anon e comece a assistir às reuniões.
Esse grupo é uma organização que também se propõe a ajudar os pais ou membros da família de adolescentes viciados em álcool e drogas. Em segundo lugar, procure aconselhamento profissional. Encontre um conselheiro especialista a ajudar pais a tomar decisões sábias, como conviver com um filho viciado. Ninguém consegue resolver o problema sozinho. É preciso usar a sabedoria daqueles que trabalham com adolescentes com esse tipo de problema. Existem programas especiais que podem ajudar. Mesmo assim, necessitará do aconselhamento de um profissional que vai ajudá-lo a tomar as decisões corretas no processo. Se os pais de um viciado não conseguem ajudar a si mesmos, tampouco poderão ajudar o filho. O poder do amor. Muitos pais podem se juntar a Daniel e Mickey dizendo: o pior momento de nossa vida foi o início de um relacionamento mais profundo e significativo com o nosso adolescente. O amor é a chave para transformar a tragédia em vitória. Os pais que conseguem amar os filhos o suficiente para não se culpar, não pregar sermões e souberem escutar com empatia, dando apoio e orientação, tudo no espírito do amor incondicional, verão os adolescentes dar grandes passos em busca da maturidade enquanto convivem com as falhas deles. O propósito desse capítulo é mostrar que o adolescente que erra não precisa de pais que os agrida e os acuse dos erros. Nem precisa que caminhe na frente dele puxando, tentando levá-lo a fazer tudo de acordo com a vontade deles. O jovem precisa de pais que andem ao seu lado, falando a linguagem do amor com desejo sincero de aprender com ele como dar passos responsáveis depois do erro. Aqueles que fizerem isso serão bem-sucedidos. John Rosenbaum estava certo quando disse, aspas, ser bom pai é fazer a coisa certa quando a criança faz a coisa errada. Até o próximo capítulo.